Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá ok? Se alguém se apresentar hoje como apóstolo, é mentiroso. Eu gostaria de falar do Evangelho, né, sobre o trabalho que o apóstolo Paulo tinha, para pregar o Evangelho. Porque no tempo de Paulo já tinham se intrometidos os falsos irmãos. Assim também deixa mensagem para Timóteo, deixa para a gente também poder ver que se intrometeria em nossos tempos agora falsos irmãos ao meio do Evangelho, querendo perverter o Evangelho, falando que a salvação não é unicamente por fé, tem que fazer obra, que você tem que fazer uma coisa para manter a salvação ao mínimo, e isso tem que fazer. Se você não manter a salvação, você pode perder. Ou seja, fazendo aquele evangelho anátema, aquele evangelho maldito, como o apóstolo mesmo fala em Gálatas. O evangelho que não é de Deus, um evangelho maldito, o qual tira toda a honra e toda a glória de Deus, que ele salva a quem ele quer, ele condena a quem ele quer também. Então a graça, a gente recebe o favor que vem de Deus. Esse é o nosso evangelho que devemos pregar, o evangelho de Cristo, o mesmo evangelho que foi ensinado nas cartas do apóstolo Paulo, que ele mesmo fala, meu evangelho, o evangelho dele, para pregado para nós, gentis. E a gente começa a ver essas dissensões, brigas, já lá no começo da igreja. Em Atos 15, a gente vê que já tinha uma dissensão dos apóstolos com os falsos irmãos. Vamos ler então aqui em Atos 15, uma passagenzinha rapidinho, tá bom? Atos 15, a partir do versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim: os irmãos, se vós não circuncidados conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Então, já tinha começado eles inventarem coisas. Se a gente pegar outras passagens, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele está falando que as pessoas queriam perverter o evangelho. E, todavia, ele vem esclarecendo bem claramente que é por graça, por meio da fé. E a cristandade, hoje em dia, infelizmente, tamparam seus olhos, os ouvidos deles estão corrompidos, querem ouvir coisas que alegrem a sua carne. Você persevera, tá bom? Eu vou perseverar. Então, isso te dá, não, toda glória é para Deus, mas perseverar. Se você persevera, no último dia você vai falar que foi salvo por Cristo Jesus, mas eu perseverei. Observa, automaticamente você pode querer negar que você não quer glória, mas você está querendo, porque você fala que você tem participação na salvação. E aqui nesse mesmo capítulo que a gente está, ali a partir do 8, a gente começa a ver que os apóstolos declaram abertamente: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-os seus corações pela fé, sobre a cerviz dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Então os apóstolos aqui estão falando que nem eles podiam suportar o quê? A lei. Tem que circuncidar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas o fim da lei é qual? Quebrou um mandamento da lei, você é culpado de toda a lei. Então não tem como, ninguém se salva. Mas eu tenho que perseverar, eu tenho que manter. Não é a lei
igual a lei dos mandamentos antigamente, mas hoje é a lei moral, nada disso. É bem claro que o Evangelho fala que a gente é salvo por obras. Não. É o quê? Pela fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo... Aqui já foi. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, o crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, esse é o Evangelho. Nada a mais do que isso. Se alguém acrescentar alguma coisa, é um falso evangelho, um evangelho anátema. E aqui a gente vê, quando chega em Gálatas, aqui o apóstolo Paulo falando que o que estava acontecendo na Galácia, eles já estavam intrometidos na Galácia mais do que lá em Atos 15. E realmente Paulo estava evangelizando novamente ali os irmãos da Galácia. Por quê? Porque eles estavam decaindo da graça do evangelho para outro evangelho, o qual não era outro. Era um evangelho anátema, mas alguns procuravam persuadir, perverter aquele evangelho. Maravilha, Gálatas 1, a partir do versículo 6. Maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e pervertem, transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens, ou a Deus, a Cristo. Então a gente vê aqui, todavia, não seria, perdi aqui, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, automaticamente o apóstolo Paulo deixa bem claro, não é por obras, porque obras agrada o quê? Agrada o seu ego. Eu fui salvo porque eu perseverei. Está agradando o seu ego. Agora, eu fui salvo por graça. Sem Cristo eu não poderia chegar aqui. Não, mas é o que eu prego também. Mas a gente tem que perseverar. É falso evangelho. E a pessoa não consegue enxergar que ela está colocando alguma coisa de fora que não convém. A gente, depois de salvo, deve perseverar no evangelho, na obra de Deus, mas porque somos salvos, porque não perdemos a salvação. Quando eu falo que um salvo pode perder a salvação, isso dá margem mais ainda para erros, porque eu tenho que fazer algo para mim não perder. Automaticamente, quando eu pego que um cristão pode perder a salvação, eu estou falando, além de estar chamando Cristo de fraco ou de mentiroso, eu estou falando que
tem algum motivo, tem algum parâmetro aí, que se eu vacilar de alguma maneira, eu posso perder a salvação. Então eu tenho que procurar, eu ver o que eu tenho que fazer para não perder. É um falso evangelho. A partir do momento que você fala que só Cristo salva, somente isso, é o que a palavra dele fala. Jesus mesmo falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou. E automaticamente o pessoal, não, mas só crê em Cristo. Você acha pouco o Senhor vir até esse mundo, se fazer carne, morrer, se dar a sua vida, se sacrificar por nós? Deus não precisa da gente. Mas mesmo assim, o tanto que Ele nos amou, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. E todavia, o Evangelho é só isso, é apenas crer em Cristo Jesus. Ah, mas é pouco, só crer em Cristo Jesus. Não é possível. Deus dá a vida a quem Ele quer. É Deus. Entenda isso. Não vem de vós, é dom de Deus. Você viu Cristo. Quando? Em que lugar? Você crê nele? Então, de glória a Deus, você tem a salvação porque você recebeu o dom de Deus, o dom da fé. Pela graça sois salvos, por meio de qual meio? Da fé. Isso não vem de vós. O que não vem de você? A fé é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas eu posso perder o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado. A Bíblia, a menção no Novo Testamento, que no Antigo o Espírito Santo não tinha sido dado. Ele foi dado a partir de Atos 2 para habitar dentro do cristão. Depois disso, você encontra o quê? Não entristeçais, a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Habita em nós. Vós não sabes que vós sois templos, moradas do Espírito de Deus? Se vós destruir o templo do Espírito de Deus, que sois vós, a vossa carne, com o quê? Com prostituição, com bebedice, de maneiras que não convém nem falar aqui. Então, todavia, o tal será destruído. Então, então perdeu a salvação. Não, vai ter a sua carne destruída, vai ser corrigido por Deus. Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige aquele que ama. Entenda. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Eu vou ler em finalzinho, último versículo de Gálatas 2, né? Versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde. Ou seja, Cristo morreu em vão. Ou seja, o que é graça? O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui. Não aniquilo a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A misericórdia de Deus. O favor de Deus. Então, quando a gente sabe que graça é a misericórdia de Deus, a misericórdia com que ele teve com o homem, então a gente sabe que todo aquele que tem fé recebeu essa fé de Deus. Então, ele vai crer. Então, ele é salvo por graça, porque assim está escrito. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Mas pode perder. Tem pessoas que insistem nisso. Não entra em juízo. Não entra. Por quê? Porque já passou da morte para a vida. Ou seja, se considere agora morto, mas vivo para Cristo. Isso é um cristão. Por mais que ele ande errado,
ele não perde mais a sua salvação, porque quem for comprado por preço muito alto, se você compra, eu falo um homem, você compra uma ovelha, um boi, um bezerro, ele pode fugir quantas vezes ele quiser, tu vai buscar ele, nem que você tenha que matar ele e fazer um churrasco dele, mas ele é seu. E Deus não é um homem que pode, eu não sei onde fui parar, perdi, agora já era. Não, ele fala bem claro, meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar uma sequer, uma ovelha da mão do meu Pai. Ponto final. É confiar, é o acreditar. E essa é a fé. É ter certeza da salvação, porque é por fé. E o justo viverá da fé. Não faça igual a esses que querem acrescentar, falar, não, mas tem que fazer, não, mas... Não o quê? Você que não está acreditando que Cristo Jesus falou que quem crê nele tem a vida eterna. Você crê em Cristo Jesus? Então você tem a vida eterna. Mas eu posso perder o que Jesus falou? Fala. Todo que for até ele, primeiramente, já começa por aí, é porque foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas todos que forem até ele serão ensinados pelo Pai. Todos que vierem até mim, de maneira nenhuma, nenhuma, eu os lançarei fora. Ele não lançará fora. A vontade daquele que me mandou é que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Ou seja, porventura Jesus Cristo mentiu ou você está chamando Jesus Cristo de fraco? Sabe? Deixa o amor de Deus entrar no seu coração e fala assim, Senhor, tu me prometeu que eu não perco a salvação, que eu tenho a salvação. Para de se preocupar com as coisas, só confia em Deus. Serve a Ele, dá glória a Ele. Faz a vontade dEle, que é o quê? Ele quer você desfrutando da salvação eterna que você tem nele. Dando glória, agradecendo todo momento, sem se preocupar com o que pode acontecer, porque você sabe, pela fé, você vê, já se vê logo, lado a lado, junto com o Senhor, ao que diz a palavra, que pela fé você crê que já está com Cristo. A fé, a gente já se enxerga no alto. Ou seja, Deus manda todo o tempo, por meio da palavra dele, nós já porque pensarmos nas coisas que são de cima, e não nas daqui terrenas. Porque as que estão aqui, findas, vão ficar por aqui. Já não nos convém mais se atentar para as coisas aqui. Então posso largar trabalho, tudo, só ficar em casa. Não é isso. Vamos viver uma vida tranquila, sossegada, como um servo de Deus deve viver, plena, e uma vida no Senhor, vivendo conforme a vontade dele. Porque uma pessoa que é nascida em Cristo, ela vai querer viver de acordo com os parâmetros do Evangelho, vai querer ser um espelho reluzente ao qual esse espelho fica apontada para o céu e reflete a imagem do Filho de Deus. Ou seja, um espelho, por mais que ele esteja todo sujo, cheio de lama, e não reflita mais nada, em todo o tempo ele não deixa de ser espelho. Por mais que ele se quebre, ele vai ser vários cacos de espelhos, mas vai ser um espelho. Entende? E Deus, mal de tudo, ele vai disciplinar com a morte, porque está dando mau testemunho. Eu estou falando de um cristão verdadeiro, não é um apóstata. Apóstata é aquele que professa, que fala, que crê, fala que faz, tudo isso aqui, anda como um cristão, mas é joio. Porque não dá para diferenciar. Aqui na Terra a gente não diferencia. Como eu tinha falado no último vídeo que eu gravei, a gente sabe como. Tem tu fé? Me mostra tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim eu posso ter comunhão com algum irmão. Como? Vendo as obras dele. Ele professa Cristo Jesus? Amém. Agora, eu tenho que ver as obras dele. Ele tem obras? Não tem? Opa, tem que ficar de olho nesse irmão aí. Ele anda direito, certinho? Não. Então, não tem como ter comunhão com uma pessoa assim.
Porque a palavra de Deus me ensina que eu devo tratar todos muito bem, devo orar por todos, devo andar e comentar todos os mundanos. Mas se um tal falar que é irmão e não andar conforme o evangelho, com o tal, nem comais e nem saudade. Ou seja, não comer com o tal e nem saudar o tal. Mas com todo o tempo, tratando asperamente, mas com retidão, chamando ele a atenção, mostrando melhor. Não estou falando com você porque você não está andando como um servo de Deus. Mas todo o tempo, preste atenção que assim, ao primeiro sinal que ele quer voltar a fazer a vontade de Deus, nós devemos estender a mão para ele. Porque a gente não sabe. Porque se ele realmente for um servo de Deus, ele vai querer voltar e ele provavelmente vai voltar. Sendo que mesmo se ele for um servo de Deus e não voltar, e for recolhido, uma coisa que a gente não vai ficar sabendo, uma pessoa morreu em pecado, e morreu, foi para o inferno. Não posso dizer, não sei o que passou na mente daquela pessoa, o que se passa, o que passava no coração dela. Mas certamente para os homens aqui vai ser falado, isso, ela já foi para o inferno. Mas todavia a gente consegue ver na Bíblia que tem casos que o Senhor administra através da morte. A gente pode ver quando Paulo está instruindo o povo lá em Coríntios, os servos de Deus lá em Coríntios, a tomarem a ceia, porque já haviam muitos que dormindo, sabe que é morrer, e já tinha muitos que estavam doentes. Ou seja, o Senhor corrige através de acidentes, de doenças, ou até mesmo da morte, para poder recolher um filho dele que está andando indignamente aqui nessa terra. Mais uma vez, que é filho, é para sempre filho, porque ele não é um apóstata. Mas eu não tenho como saber se uma pessoa é apóstata ou não. O máximo que eu posso ver é uma pessoa que serve a Cristo Jesus, serve a Deus, está ali todo o tempo fazendo a vontade de Deus e se volta para outras religiões assim, macabras, que não tem nada a ver com o cristianismo. Aí eu vou olhar, para mim essa pessoa nunca creu, ou seja, ela está na apostasia porque ela nunca creu. Mas não estou dizendo que essa pessoa não pode voltar a crer. Não sei, não estou no coração dessa pessoa, não sou nenhum especialista nisso, porque eu não tenho que me especializar em perdidos. Eu sei que eu devo ter comunhão com meus irmãos que são salvos assim como eu. Eu creio que tem muitos irmãos que dá para ver nitidamente a fé que eles têm, sendo que eu só posso garantir uma pessoa, que sou eu. Eu sei que eu estou salvo. Simplesmente isso. Eu estou salvo. Fala uma pessoa que está salva, Daniel. Eu estou salvo. Outra, não sei. Não faço a mínima ideia. Porque eu não vou falar que você está salvo se eu não sei o que passa no seu coração. Mas justamente, se você não anda como um servo de Deus, eu não vou dar a destra para você em comunhão. Se você anda conforme um cristão, por mais que você seja joio, eu não tenho como saber se você é joio e eu vou dar a destra a você em comunhão. Então, na cristandade, a casa grande, tanto vai ter joio e trigo. O reino do céu tem o quê? Joio e tem trigo. O reino do céu tem o quê? Tem peixes bons e peixes ruins. O reino do céu tem o quê? Tem ovelhas e tem bodes. Então, nós conseguimos ver que a esfera do reino do céu é aqui. Então, não adianta pegar parábolas que falam do reino do céu e... tem que perseverar, tem que fazer isso. Esquece essas coisas. Aquela que eu falar da parábola do trigo, do ceifeiro, apanhar a juntar a palha e queimar, não está falando ali da igreja. Lembra, ali não tinha igreja ainda. Ali era só o Senhor Jesus estava tratando com os judeus. Então, observa, são esferas diferentes. Tenta se aprimorar, empregar a palavra de Deus o certo, por mais que você não entenda. Mas eu não entendo. Mas Cristo Jesus fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. E se você fala que você pode perder a sua salvação, é porque você nunca teve. E se você não crê que você tem a salvação na sua alma, então verdadeiramente você nunca creu que Jesus Cristo é o Salvador. Porque
A Bíblia fala: quem crê em mim tem a vida eterna. Não tem mais o que discutir. Você crê em Jesus? Você tem a vida eterna. Você quer ter certeza que você tem a vida eterna? Jesus fala que ele não vai lançar nenhum fora, nenhum. E de maneira nenhuma ele pode perder um. E o Pai que mais deu é maior que todos. E ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. E todas essas passagens concordam. Lê Romanos 8. Nem o porvir, ou seja, nem o futuro, nem agora, nem o porvir, nem o presente, nem coisas futuras, nem principados, nem potestades, nem anjos. Sabe que são principados, potestades, anjos? São seres espirituais. Tem tanto seres, está falando de seres demoníacos ou seres celestiais do céu. Todo tempo, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí, vai falar o quê? Observa, Cristo Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Quem crê em Cristo Jesus não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu não canso de me repetir isso, porque é muito lindo. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual a maneira que Deus amou o mundo? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não entre em juízo ou condenação, mas já passou da morte para a vida. Não tem mais o que falar. Quando você fala que você, não tenho não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, você está falando que você não crê que Cristo Jesus fez o quê? Está consumado e entregou seu Espírito. Você está querendo falar que não foi consumada a obra que Cristo fez? Porque nosso entendimento é esse, que se nós falecermos hoje por causa natural ou morte que seja, doença, acidente, ainda hoje estaremos com Cristo, assim como um bandido na cruz. Ainda hoje estaremos com Cristo. Entenda isso, que a única coisa que nos separa é essa vida aqui, que nos separa de Cristo. Se nós morremos agora, estaremos com Cristo. Melhor ainda é Ele voltando agora, porque nós receberemos um corpo incorruptível, uma mente perfeita. Aí sim estaremos prontos para estar com Cristo Jesus, o nosso Salvador, para sempre, sabendo que já estamos com Ele para sempre. Para sempre, já estamos, porque eu enxergo assim com os olhos da fé. A fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. Como alguém pode esperar aquilo que já se vê? Se eu já vejo, eu marco com você para a gente sair. E aí eu tô te esperando. Por mais que você esteja a 200, 300 metros de mim, mas eu te vi, eu já não tô mais te esperando, porque eu já te vi. Agora, o que eu não vejo, isso espero. E espero com paciência. Assim o meu Senhor me ensina, que eu devo somente esperar nele. Esperar por ele a qualquer momento. Entendeu? A qualquer momento. Cristo, ele sabe tudo para mim, é tudo na minha vida. Espero que venha a ser tudo na sua também. Ele morreu por mim e morreu por você também, se você crer. Então, creia somente em Jesus Cristo e tenha certeza absoluta da sua salvação. Se alguém vier pervertendo o Evangelho, só coloque isso na tua cabeça. Alguém fala, não, mas pode, porque tem apóstata. Aí você lembra, não, mas o Senhor falou que de modo nenhum, de maneira nenhuma, ele lançaria a mão fora, ele perderia uma ovelha. É a palavra dele ou é do homem que vale mais? Entendeu? Então, crê em Cristo, somente isso, com fé, porque o justo viverá da fé. E lembre-se que justo não é pessoa que é justa, que fala, eu sou justo, eu ajo na lei certinho. Justo, porque é justificado. E o justo creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, todos que são da fé são benditos como o crente Abraão, ou seja, somos justos
Porque somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus como o nosso Salvador. Então, se você fala que você também é justo, mas não crê que você tem a salvação, você nem justo é. Porque você não é justificado. Se você não for justificado, você não tem a salvação. E realmente você pode se apostatar da fé. Porque você, quem não crê, pode voltar atrás a hora que quiser, porque não crê. Agora, uma vez que uma pessoa crê, ela nem diz que ela pode mais, porque os dons de Deus são sem revogação, são sem arrependimento. Tudo bem? Crê em Cristo Jesus e seja salvo. Amém.